Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson. Vou ministrar agora a lição número 12, que traz como título Ética Cristã e Política. Nós estamos estudando a revista da CPAD do segundo trimestre do ano 2018. Essa revista que vem tratar desse tema espetacular, podemos dizer assim, é o tema de ética cristã. É um tema que tem a ver com o nosso dia a dia. Claro que os outros não que os outros não tenham, né? Todos os temas que a gente estuda no EBD estão relacionados à nossa vida prática. Mas, querendo ou não, a ética cristã, ela fala de forma mais direta para o cristão. Ela fala logo com todo mundo da igreja. Então, todos têm a necessidade de aprender esse tema. Né? Aqui o professor realmente, da Escola Bíblica Dominical, eu acredito que ele teve uma facilidade, do meu ponto de vista, né? Ele teve uma facilidade para transmitir essas lições na sua igreja, porque são temas que estão relacionados ao dia a dia das pessoas, decisões que nós estamos vendo aí na televisão, coisas que acontecem especificamente com alguém. Então, nessa lição não é diferente. Nessa aula, lição do 12, é o tema política, é um tema realmente altamente relevante para os dias atuais, porque nós estamos passando por vários problemas políticos. Recentemente teve um impeachment, né, entrou um presidente com várias reformas, mexendo com a vida do povo, né, de forma direta, reformas, né, que mexeram diretamente com a população, promessas que até hoje não foram cumpridas. Então a gente vê que realmente a política é um tema que nós temos que falar. Estamos em ano eleitoral, né, vai ter eleição agora para presidente, governador, deputado estadual, deputado federal, senador. Então é a nossa chance de fazer alguma coisa de forma diferente. Então essa aula aqui é uma aula muito importante. Você que é professor da EBD e está assistindo essa aula para se preparar, anote, não assista somente o meu vídeo, assista outros vídeos também. Eu procuro oferecer o melhor aqui, mas não significa que os outros não são bons, não. Pode assistir outros, deve assistir outros, né? Você deve ler livros, você deve correr atrás de um assunto, de algo a mais, para você levar para a sua classe um conteúdo de excelência. E nesse tema é de suma importância, porque nós vamos falar realmente, né, das eleições agora. Tem que falar das eleições. Tem que falar, olha, você vai votar, né, consciência, então a conscientização. Nessa lição aqui vai falar de conscientização e nós temos que colocar isso já em prática, conscientizando os irmãos no momento do voto, né, não vender seu voto, não escolher um político corrupto para votar. Então realmente é uma aula que nós temos a chance, né, nós como professores, eu também sou professor na minha igreja, você que é professor aí da sua igreja, nós temos a chance de conscientizar mais os nossos irmãos, os crentes da nossa igreja, né, com relação às decisões políticas, ao voto, né, e é esse tema como um todo, até mesmo dentro do que nós vamos falar aqui da obediência civil, né, a obediência às leis, impostos, como que o cristão se comporta diante de um governo corrupto, como que o cristão se comporta diante de um governo até antibíblico. Então isso é importante nós falarmos. É um governo que vem colocando uma lei antibíblica. O que a gente tem que fazer diante desse governo? Tem que seguir essa lei, né? Se a gente quebrar essa lei, será que a gente está pecando? Né? Então, até que ponto nós temos que obedecer às autoridades? Será que existe um limite? Então eu quero falar desse tema e realmente traz muita dúvida, mas eu dei uma estudada, principalmente no livro do Norman Geisler, que eu recomendo, o livro de Ética Cristã, né, e além, claro, dos subsídios fornecidos pela própria CPAD, o livro de apoio, mas o livro do Norman Geisler eu indico para você dar uma estudada lá na questão da obediência civil, que também tem umas coisas bem interessantes. Eu vou falar aqui, né, se você assistir esse vídeo até o final, você vai ver eu falando, né, como que o cristão se comporta diante de leis injustas, leis pecaminosas. Então vamos lá. Essa aula é uma aula que vai ser aqui ministrada no slide, um slide em PowerPoint, que você pode baixar no site do EBD em Foco. Basta digitar no seu navegador ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Caso você esteja assistindo dentro da plataforma, você já pode baixar o slide. Muito obrigado por se cadastrar, né? Eu espero que você esteja gostando. Além dos slides, tem cursos de capacitação, tem um conteúdo completo aí para você que é professor da EBD, oferecer o melhor na sua igreja. Se você estiver assistindo no YouTube, eu peço também para você curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos, né? Divulgue
para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e levar para a sala de aula esse recurso didático excelente que é o slide. Vamos começar aqui a nossa aula. O texto áureo diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. Quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Romanos 13, 7. Verdade prática: a política faz parte da vida em sociedade. Como o cristão não vive isolado, ele deve ter consciência política, sendo sal e luz neste mundo. Então nós olhamos aqui, observamos que o cristianismo não foi feito para ser vivido de forma isolada, numa ilha, como se você tivesse ali ilhado, né, e você não se mistura com ninguém, você não se mistura com o mundo, né, e às vezes não se mistura nem com os irmãos da igreja. Então a pessoa vive isolada ali, isso não existe, isso não é cristianismo. A pessoa se trancar, ficar só em casa, não comunicar com ninguém, não conversar com ninguém, isso não é cristianismo, né? Isso já pode chegar até a ser considerado loucura, né? Dependendo do nível, né, de que a pessoa faça isso. Então, nós temos que viver em sociedade, nós temos que conviver com outras pessoas, relacionar com outras pessoas, e isso sim é cristianismo. Então, viver o cristianismo verdadeiro, você tem que estar ali inserido dentro de uma sociedade, né, e não isolado. E aí como que eu faço isso sem me contaminar com o mundo, né, e ao mesmo tempo seguindo as regras, que o mundo tem regras, né? As pessoas, quando eu falo mundo, não estou falando nem do sistema pecaminoso, estou falando da nossa sociedade como um todo. Nós temos regras a serem seguidas, então a gente tem que estar pesando as coisas, né? Ao mesmo tempo que eu obedeço a Deus, obedeço às leis dos homens, mas eu tenho que dar exemplo e não me contamino com o pecado. Então não é fácil para o cristão, mas foi assim que Jesus nos instruiu, nós temos que colocar em prática. A leitura bíblica em classe encontra em Romanos 13, de 1 a 7. Essa passagem aqui, uma passagem bem interessante, que o apóstolo Paulo vai falar aqui das autoridades, né, que elas têm realmente o poder, né, para executar a punição. Né, e aí nós vamos discutir essa passagem dentro da lição. Eu vou pular essa leitura para ganhar tempo no vídeo, mas você tem que fazer essa leitura. Introdução. As escrituras registram a liderança política de grandes personagens bíblicos. A Bíblia fala de política. Tem gente que, porque não tem nada a ver cristão com política, crente com política. Política é uma coisa totalmente fora da Bíblia, está errado. A pessoa não está lendo a Bíblia, a pessoa que fala isso. Né? Nós tivemos José, que foi governador do Egito. Foi abençoado por Deus, né? Foi plano de Deus colocar ele como governador. Deus tinha um plano muito maior na vida de José, quando ele era jovem, e era para ele ser governador. Então todos aqueles acontecimentos levaram para isso aqui que Deus já tinha planejado. Então a gente observa que o fato de José ser um político não fez dele uma pessoa que não fosse importante para Deus, que não tivesse a sua importância dentro da história da salvação. Nada disso, né? Ele teve a sua importância dentro da história da salvação, e tanto que a sua herança, junto com seus irmãos ali, foi dobrada, pode-se dizer, né? Que teve 2 filhos dele que entraram, né, e tiveram terras dentro das tribos de Israel, fizeram as 2 tribos, Manassés e Benjamim, né, que então José foi honrado por Deus e foi um político, então foi abençoado por Deus e Deus transformou ele num político. Esther foi rainha da Pérsia e da Média. É claro que Esther não mandava no país como rainha, com aquela autoridade de tipo, né, uma rainha que governa ali, né, e sozinha, não. Ela era a esposa do rei da Pérsia, mas significa que, né, a gente vai falar mais na frente, tem a história de Daniel, né? Isso significa que tanto Esther como Daniel tiveram posições políticas lá no exílio, quando eles estavam, né, fora da sua terra, fora de Israel, quando eles foram levados para o cativeiro. Lá no cativeiro, Daniel, Esther, Neemias, todos eles foram considerados, fizeram parte ali da governança local. E a gente observa que Deus abençoou eles com isso. Então eles tiveram um papel importante. Então só nessa introdução nós já observamos a importância que Deus dá para a política. Diante desses exemplos, fica
assim, sem entender, a gente fica sem entender por que que muita gente dentro da igreja não gosta de política, fala que política não é de Deus, né, sataniza a política no meio evangélico. Infelizmente isso acontece. Então a gente tem que começar a ler a Bíblia com mais atenção para entender que realmente Deus interfere, interage com a humanidade também através da política, né? Só que essa omissão que nós tivemos, que a igreja teve com relação à política, né, muitas vezes fez com que o poder público fosse exercido por ateus, por ímpios, imorais, enfim, tá tudo dentro da mesma categoria, né? O escritor da revista colocou separado, mas a gente pode colocar assim, ímpios, tá todo mundo dentro da mesma categoria. Então, pessoas que são realmente contrárias à palavra de Deus, né, que acontece, né, governantes contrários ao que a Bíblia ensina. Então, não é que o cara não concorda, não, ele é contrário, ele quer destruir os ensinamentos bíblicos, ele quer destruir os princípios básicos bíblicos. Então, isso por quê? Porque a igreja não está participando da forma correta na política. Como a igreja não participa da forma correta, a gente observa que o mundo, né, o ímpio vai participar e vai colocar os dele lá. Então, para mudar esse quadro, faz-se necessário que a igreja amadureça e aprofunde a sua consciência política. Então, algo que a gente vai falar bastante aqui é consciência política, que o cristão tem que ter consciência política, ele tem que saber participar da política da forma correta, ele tem que votar da forma correta, tem que participar ativamente da política. Uma perspectiva bíblica da política, o tópico 1 aqui. Deus governa todos os aspectos da vida humana, inclusive o político. A Bíblia vai dizer, né, que Deus ele se preocupa conosco, ele vai falar, claro, vai buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, Mateus 6,33, mas significa que Deus tem essa preocupação com as outras coisas. Então a gente busca primeiro o reino de Deus, mas as outras coisas, inclusive também a política, vai estar fazendo parte da nossa vida. Que Deus intervém na nossa jornada diária, pois o Pai Celeste trabalha para aquele que nele espera. Então nós temos que entender que Deus está conosco, trabalhando conosco, e Ele usa os meios naturais aqui, o que nós temos à nossa disposição para nos abençoar, né? Então Deus está preocupado com todos os aspectos da nossa vida, né? Nesse aspecto, a Bíblia mostra que o Altíssimo remove os reis e estabelece os reis. Então a gente vê Daniel falando isso aqui no contexto onde ele foi chamado para interpretar o sonho do rei, e aí depois a gente vê mais na frente que o rei lá da Babilônia se exaltou e Deus castigou ele, né? Teve um outro sonho e Daniel revelou novamente que ele foi colocado entre os animais. Fala 7 tempos, alguns interpretam 7 semanas, outros 7 meses, outros 7 anos, mas o que se sabe é que Deus humilhou o rei Nabucodonosor e ele ficou entre os animais e depois ele voltou, né? Deus restaurou a sua saúde mental e ele exaltou a Deus. Não significa que ele se converteu e foi salvo, mas que ele reconheceu a soberania de Deus. Então a gente sabe que Deus ele tem poder para tudo, ele estabelece e remove a hora que ele quiser. Então sim, o Deus Altíssimo governa o aspecto político da vida do mundo, porque não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então nós entendemos aqui que toda a autoridade que existe, política, ela é uma autoridade que foi ordenada pelo próprio Deus e veio do próprio Deus. Então é interessante isso aqui, ficar com isso aqui em mente, guarda isso aqui. Tópico 1.2, né, subtópico 1.2, Deus levanta homens que o glorifiquem na política. Vejamos 3 exemplos bíblicos de pessoas que participaram da política, né, e Deus abençoou. José, já falei de José no começo. Daniel, né, Daniel ele participou ativamente da política ali na região da Babilônia, depois foi para o Império Medo-Persa, ou seja, quando o Império Babilônico caiu, que chegou o Império Medo-Persa, ele continuou lá, né, ou seja, o outro rei entrava rei e saía rei, e Daniel continuava participando de forma ativa na política, inserido lá no palácio, sendo ali considerado um grande estadista. Então Daniel foi um político e ao mesmo tempo foi profeta. Isso não anulou o fato de Daniel ser um servo de Deus, de orar a Deus, de obedecer a Deus. Ele obedecia às leis de lá, mas quando tinha leis que eram contrárias à palavra de Deus, ele realmente não obedeceu, mas ele aceitou a punição. É o que eu vou falar mais na frente sobre isso, mas preste atenção nesse detalhe, Daniel.
né? Daniel, tu tem que agora, tu não pode orar a nenhum Deus, tem que orar pro rei aqui. Né? Quem adorar outro Deus aqui vai ser jogado na cova dos leões. Daniel desobedeceu, mas Daniel aceitou a punição de ser jogado na cova dos leões e confiou que Deus fosse dar o livramento para ele. Então Daniel também foi um grande homem, um político que Deus abençoou ele, profeta também. Esther foi rainha, como já falei no começo, ela não governava, mas ela estava lá inserida e influenciou realmente de forma positiva com relação aos judeus, aquele decreto de matar todos os judeus e tudo mais, né? E ela ajudou de forma plena, foi Deus que colocou Esther ali naquela posição. Então a gente observa que esses três foram colocados à disposição do Senhor e por intermédio dele providenciaram o escape para o povo de Deus. Então a gente observa que foi plano de Deus colocar eles na política. Então a gente não pode achar que a política é coisa do diabo, é coisa do demônio. Não, Deus colocou alguns dos seus servos dentro da política e hoje não é diferente. Nós temos um exemplo moderno do William Wilberforce. Ele viveu em 1759 a 1833. Esse William Wilberforce, ele se converteu, ele entrou na política com 21 anos de idade, né, já era um jovem bem influente na sua comunidade, e aos 25 anos de idade ele se converteu ao cristianismo, né, ele aceitou a Jesus como Salvador, como nós falamos, né, ele começou realmente a crer em Jesus como Salvador. Uma pessoa que influenciou muito a vida dele foi John Wesley, que eu vou falar mais na frente de John Wesley também. Então John Wesley influenciou de forma positiva na vida cristã de William Wilberforce, que eles eram do mesmo país, né? E na carta que John Wesley escreve para ele, John Wesley fala da questão da escravidão que tinha lá, né? O maior mercado de escravo, quem comandava o mercado de escravo no mundo inteiro era a Inglaterra. A Inglaterra comandava tudo, então pessoas enricavam com isso, e o John Wesley tinha essa preocupação. John Wesley foi pregador, foi um grande avivalista, foi pastor, né, não era político, mas o William Wilberforce era político. E ele pensou, quando ele se converteu, ele pensou na possibilidade de sair da política e servir a Deus, né, como pastor, como pregador. Só que aí ele não saiu da política, ele continuou na política, porque Deus queria ele lá. Então a gente observa o seguinte, que muita gente fala assim, eu não vou entrar eu sou pastor, eu não vou entrar na política porque eu não vou me rebaixar. Eu não vou me rebaixar. Eu vejo muita gente falar isso com orgulho, né? Como se realmente fosse uma verdade bíblica isso. Não, eu não vou me rebaixar, eu sou pastor, não vou entrar na política. Só que a gente tem que ver onde é que Deus quer nos usar. Se Deus quiser te usar na política, como é que fica? Talvez Deus não quer te usar no ministério, Ele quer te usar como vereador, Deus quer te usar como prefeito, Deus quer te usar como deputado, talvez até mesmo como presidente, sonhando alto aqui. Mas William Wilberforce foi político, foi deputado, fez parte do parlamento inglês, e ele lutou contra a escravidão, o mercado de escravo, e ele realmente fez a diferença. A primeira vez que ele levou a proposta para o Congresso, perdeu feio, mas ele continuou insistindo, e depois ele conseguiu, foi aprovado no Congresso, até a lei ser sancionada e acabar a escravidão, ele já estava perto do fim da vida. Mas 6 dias, se eu não me engano, antes dele morrer, 6 dias antes de morrer, ele realmente presenciou essa lei sendo sancionada e acabou com o mercado de escravos lá no Reino Britânico. E como a Inglaterra estava se modernizando, a Revolução Industrial, e todo mundo acompanhou a Inglaterra. Então o fim da escravidão começou na Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos, outros países, e chegou no Brasil. Então uma pessoa, um crente, usado por Deus, foi usado na política para acabar com essa escravidão. E a gente observa que realmente ele tinha a intenção de sair da política para ser pastor, mas ele permaneceu, porque ele percebeu que a vontade de Deus era estar lá. Então a gente não tem que ficar achando que entrar na política é se rebaixar. Não, a gente tem que entender que muitas vezes Deus quer nos usar na política, como político. Ele tem uma obra também para ser realizada lá, e a gente faz a obra de Deus também lá. E fazer obra de Deus não é só pregar o evangelho, muitas vezes está lá influenciando uma lei, alguma coisa que que tem a ver com os princípios bíblicos. A gente já está fazendo a obra, está ajudando a comunidade, está trabalhando, exercendo o nosso trabalho com excelência, seja qual for, nós também estamos cumprindo a palavra de Deus aí. Então fica um exemplo de alguém que era crente, político e fez a obra de Deus como político. Deus usa pessoas para glorificar o seu nome na política. O Estado e a política.
Vamos lá. Qual é a função do Estado? Ou seja, o que o Estado tem que fazer? O que é o Estado? A gente tem que entender o seguinte, que nós estamos numa situação que nós não podemos ser deixados aí sem governantes, sem nada. Tem que ter alguém governando, tem que ter alguém mandando, né? E aí existe a questão do Estado, né? O Estado ele existe para garantir, por meio de políticas públicas, as condições necessárias para a vida digna da sociedade. Então, o Estado, quando a gente fala assim, o Estado é uma organização que tenta, de certa forma, garantir que todos tenham condições para ter uma vida digna, né, em sociedade. Nós vivemos em sociedade, se não tivesse leis, se não tivesse uma ordem na sociedade, se não tivesse polícia, não tivesse político, era uma bagunça, todo mundo fazia o que queria. Então tem que ter alguma coisa para manter a ordem, né? E aí existe a questão do Estado. A palavra de Deus diz que as autoridades elas foram instituídas para, né, disciplinar as obras más, ou seja, se você faz o que é errado, você vai ser disciplinado. Você vai ter que pagar pelo erro que você fez. Então o Estado está aí para isso, as autoridades estão aí para isso. Quem faz errado, o que é errado, tem que pagar. E enaltecer quem faz o bem. Então a gente observa que o Estado também, no caso, as autoridades, elas também podem pegar aquele que faz o bem e premiar, né, ou ajudar de certa forma, ou quem sabe simplesmente fornecer as necessidades básicas. Então o Estado está aqui para manter a ordem. Como vivemos no Estado democrático, né, de direito, nós temos tanto cidadãos como autoridades. Nós temos os dois, mas os dois estão o quê? Tem direitos e deveres. Então, nós, como cidadãos, nós temos direitos, mas nós temos deveres também. Nós temos, porque eu tenho direito disso, direito daquilo, e os nossos deveres de cumprir toda a lei e manter a ordem, enfim, o presidente também tem. Então, dessa forma, nós devemos exercer o mesmo princípio de submissão ao Estado, esposado pelo apóstolo Paulo em Romanos 13, 1 e 2. Então vamos ver o que está escrito mais na frente em Romanos 13, 1 e 2, que é a questão onde o apóstolo Paulo vai abordar aqui a submissão às autoridades. Nós temos que ser submissos às autoridades do Estado. O Estado e a Bíblia, né? É agora. Romanos capítulo 13, versículo 1. Vamos ver o que é que diz aqui. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades há que foram ordenadas por Deus. Potestades aqui, traduzido, significa autoridade. Nesse contexto, governantes civis. Então a gente usa essa palavra potestade para outros significados, mas nesse caso aqui é autoridade. Uma outra tradução da Bíblia, mais atual, mais na linguagem de hoje, por exemplo, a NVI vai falar de forma mais clara aqui a questão dessa palavra aqui. Então, Paulo está falando aqui que toda alma esteja sujeita às autoridades civis superiores. Ou seja, se nós temos autoridades civis, essas autoridades civis realmente elas têm aqui que cumprir, né, a sua missão, né, de manter ordem na sociedade. E ela vem de Deus e foi ordenada por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então a gente observa o seguinte, que as autoridades, né, elas estão aqui para manter a ordem, e quem resiste, ela vai afrontar também a Deus. Então a gente vê que a Bíblia, né, vai dar esse respaldo para as autoridades, que nós devemos obedecer às autoridades. Nós devemos olhar para as leis e obedecer às leis. Nós estamos aqui, temos que obedecer porque elas foram colocadas por Deus, né, e aí quem resiste vai trazer condenação. Ou seja, ela só traz... a justiça vai ser aplicada, né, e aí somente quem faz o mal que vai ser punido. Olha esse versículo aqui que está dizendo, porque ele é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ou seja, naquele contexto tinha até pena de morte para quem fizesse alguma coisa errada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então aqui a gente observa que ela não é problema para quem faz o bem, mas para quem pratica o mal. Quem faz o que é errado vai pagar o erro pelo erro, está recebendo a punição dessa autoridade civil, e que seria também, de acordo com a Bíblia, ela tem autorização para fazer isso, autorização divina
para castigar quem faz o mal. Então é ministro de Deus, né, para quem faz o bem, mas também quem faz o mal vai ter que sofrer as consequências. Aí surge a pergunta que eu tinha falado anteriormente. Caso a autoridade coloque alguma lei que vai de contrário com a palavra de Deus. Então, se igual a uma lei aqui que é proibido evangelizar. Se eu evangelizar, eu estou quebrando, eu estou pecando, né? Eu estou quebrando a lei divina, porque a Bíblia manda eu estar sujeito à autoridade. A autoridade colocou uma lei para eu não evangelizar. E aí eu vou lá e evangelizo. Eu estou pecando ou não? Nós temos que entender primeiro aqui que ela é ministro de Deus, ou seja, Deus está acima da autoridade. A lei de Deus está acima da autoridade, e não a lei da autoridade acima da lei de Deus. Então, quando a autoridade começa a quebrar a lei de Deus, no caso ela começa a não cumprir a lei maior, né, que é a lei de Deus, ela também está errada. Ou seja, ela coloca uma lei errada e nós temos, né, que obedecer a Deus. O que Pedro fala lá em Atos, cabe a nós obedecer o quê? A Deus e não aos homens. Então uma proibição de evangelizar, no caso, acaba sendo como é que se diz assim, um autoritarismo, um governo autoritário que está impondo e tirando a liberdade religiosa. E aí acaba que, se nós evangelizarmos, nós não estamos pecando, porque nós estamos cumprindo o mandamento divino, uma lei divina que é superior à lei da autoridade. Agora vamos supor que essa autoridade nos pegue evangelizando e resolva nos punir, nos prender. Eu devo, nesse caso, tentar fugir, por exemplo, né, sair da cadeia. Fui preso porque estava evangelizando, quebrei a lei. Eu tenho que fugir da cadeia por causa disso? Não. Eu tenho que aceitar a punição. Aí que entra essa outra questão, né? Ou seja, apesar da autoridade estar com uma lei que Deus não aprova, a punição tem que ser aceita. Nós observamos na Bíblia, né, Paulo, Pedro, dentre outros apóstolos, todos eles sofreram consequências por fazer a obra, por pregar o evangelho, foram perseguidos, mas todas as vezes que eles eram punidos, eles simplesmente aceitavam, eram açoitados. O apóstolo Paulo, mesmo na segunda prisão de Paulo, onde a gente lê a carta ali em 2 Timóteo, quando Paulo está naquela outra prisão, que ele morre depois dessa prisão, né? E Paulo, ele se defende, ele usa argumentos para se defender, mas acontece que depois ninguém ajuda ele, ele simplesmente aceita a punição, apesar dele não estar errado. Então Paulo, segundo alguns estudiosos, Paulo estava preso porque ele era líder dos cristãos e quando Nero colocou fogo em Roma, colocou culpa nos cristãos, ele foi preso por causa disso. Ele estava liderando esse grupo que estava colocando a cidade de Roma em desordem, botou fogo na cidade, foi uma perseguição muito grande para os cristãos. E aí Paulo estava preso como líder desse grupo. Então Paulo era inocente, mas Paulo aceitou a punição. Então ele estava sujeito àquela autoridade. Por mais que a lei seja contrária à palavra de Deus, mas a punição, quando ela vir, nós temos que simplesmente aceitar. Né? Jesus era inocente, Jesus não cometeu nenhum crime para ser morto, mas Jesus aceitou, ele simplesmente foi levado para o matadouro como um cordeiro mudo, né? Então, ou seja, Jesus aceitou a punição. Tem vários exemplos bíblicos de pessoas que estavam debaixo de uma lei contrária à palavra de Deus, que desobedeceu e foi punido. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha. Não obedeceram à lei, mas aceitaram a punição. Daniel não obedeceu à lei, né? Ou seja, orou a Deus, foi pego orando, ele quebrou a lei. Ou seja, tinha uma lei que proibia orar para outro Deus. Daniel quebrou a lei. Né? Por quê? Porque não era uma lei, a lei de Deus é superior, então ele estava obedecendo a Deus e orar a Deus. Né? Só que ele aceitou a punição de ser jogado na cova dos leões. Ele não ficou brigando e esperneando e tentou chamar outros judeus para ajudar ele, bora matar esse povo, bora brigar, bora... Não. Aceitou a punição. Então, baseado nesse versículo de Romanos, baseado nos exemplos bíblicos de pessoas que estavam sujeitas a leis contrárias à palavra de Deus, desobedeceram, mas aceitaram a punição, a gente vê que é isso que nós temos que fazer. Né? A questão toda, a gente pode estender isso um pouco mais, né? Vamos supor que o governo aprova o aborto em todas as situações, né? Aprovou o aborto em todas as situações, aprovou,
né? Eu não concordo, eu posso falar, olha, eu não concordo com isso, mas não significa que eu tenho que abortar, eu vou colocar isso em prática. É algo que as pessoas fazem se quiser fazer. Agora, se o governo fosse impor, todo mundo tem que abortar, é uma lei que é imposta, aí é diferente. Aí eu não tenho que obedecer, eu posso quebrar essa lei, mesmo que depois eu sofra as consequências. Então tem algumas situações bem específicas assim, né? Então às vezes o governo ele tem uma lei que é antibíblica, mas ele não está impondo, ele está deixando livre. Pode jogar na Mega Sena. É pecado? Nós estudamos na aula passada, concluímos que é pecado a questão da jogatina. Jogar na Mega Sena é pecado. O governo permite jogar, mas ele não está impondo, né? Impor para todo mundo é obrigado a jogar. Quem não jogar vai ser punido. É diferente, se ele estivesse impondo, aí nós teríamos que desobedecer. Mas é algo que está livre, faz quem quiser. Aí nós simplesmente não vamos fazer. Vamos avançar aqui, senão toma muito tempo, né? Assim é lícito pagar tributos e impostos ao Estado. O apóstolo Paulo também vai estender isso aí. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Então nós temos que pagar os tributos. Porque é muito imposto, é isso e aquilo, mas nós temos que pagar. Sonegar imposto é pecado. Então a gente vai, porque o governo me rouba, o governo rouba tanto imposto e não sei o que, então eu vou sonegar e tal, vou dar um jeitinho aqui e acolá e vou driblar aqui o governo. Não podemos fazer isso. É pecado. Então nós temos que pagar os nossos impostos corretamente, bem como temos a recomendação de orar pelas autoridades públicas. Então nós temos também que orar, né? O que nós temos que fazer como cristãos é orar, porque assim nós iremos fazer a diferença. Segundo tópico, a separação do Estado da Igreja, uma herança protestante. A união entre a Igreja e o Estado. No ano 313, Constantino e Lício promulgaram o Edito de Milão. Constantino e Lício, na verdade, eles eram imperadores do Império Romano que teve uma divisão. Na verdade, eram 4. Só que Constantino conquistou uma parte, a parte do Ocidente, e Lício conquistou o outro imperador que era da parte do Oriente. Então ficou só 2 partes. O Império Romano ficou dividido em 2 partes. E eles dois sentaram e falaram: o que você acha dos cristãos? Na verdade tem toda uma história. Constantino, quando ele venceu a guerra contra o outro imperador lá da outra parte, ele viu uma cruz, um sinal, e aí ele entendeu, né, que aquilo lá era um sinal divino. Segundo a história, não significa que Constantino se converteu. A história diz que no final da vida ele batizou, pouco antes de morrer ele se batizou. O que Constantino fez também, Constantino e Lício, Licínio na verdade, estou lendo errado aqui, Licínio, o que eles fizeram foram, assim, eles transformaram o Império Romano em um Estado laico. O que ensinam por aí muitas vezes é que Constantino colocou o cristianismo como a religião oficial. Não foi Constantino que fez isso. Eu vou falar disso no próximo slide. O que Constantino fez foi simplesmente falar assim: olha, a partir de hoje acabou a perseguição para os cristãos, porque os cristãos eram perseguidos, eram mortos, os templos eram tomados. Constantino fez o seguinte: a partir de hoje todo mundo é livre para exercer a religião que quiser. Ou seja, ele não fez uma liberação só para o cristianismo, ele fez uma liberação para todas as religiões. Então todas as religiões, a partir daquele momento, tiveram assim, uma liberação, autorização para exercer o culto livre. Então foi um Estado laico que ele colocou. Ele não impôs, Constantino não impôs a conversão das pessoas, não transformou o cristianismo como a religião oficial, não foi Constantino que fez isso. Ele simplesmente liberou o cristianismo para todo mundo, e aí todos tiveram, os templos foram devolvidos, os templos tomados, todos os bens tomados dos cristãos foram devolvidos, e a partir desse momento os cristãos passaram a ser vistos como pessoas importantes dentro do Império Romano. Então, ou seja, o que aconteceu foi a tolerância religiosa aos cristãos do Império Romano. E a gente pode até ir mais longe, que não foi somente aos cristãos, mas como qualquer outra religião. Então o paganismo deixou de ser a religião oficial e não tinha mais religião oficial no Império Romano. Aí depois veio esse outro imperador, Teodósio, mais na frente, que aí ele fez o Edito de Tessalônica. Esse sim estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Império. Então o Edito de Tessalônica, que foi colocado aí por Teodósio, ele veio colocar realmente, olha, a partir de agora todo mundo tem que ser cristão.
é oficial e todo mundo, e aí mudou datas e tudo mais, e de comemoração, né, a data do Natal foi colocada dia 25 de dezembro, era comemorado, parece que em janeiro ou fevereiro, foi colocado em dezembro, e houve algumas mudanças e tal, né, e aí que realmente houve aí uma união do Estado e da Igreja, né? Essa união do Estado e da Igreja passou a ser indiscutível, porque tanto o imperador tinha autorização para tomar algumas decisões na Igreja, como a Igreja também influenciava no domínio do imperador. Então essa união realmente foi algo que, do mesmo exemplo de Israel, né, da mesma forma que aconteceu com Israel, quando Israel resolveu colocar a monarquia, escolher um rei, né? Então o rei de Israel, ele também tinha poder religioso, né? O rei de Israel, ele era tanto político, como poder religioso. Então tem essa mistura. De início, realmente trouxe benefícios. A gente pode dizer que, de início, o Estado ajudando a Igreja teve benefícios. O que eu vejo, assim, meu ponto de vista, o que Constantino fez teve muitos benefícios. Ele parou com a perseguição, liberdade religiosa. Agora, o que Teodósio fez foi um pouco complicado, não posso dizer que teve benefício, porque impor conversão às pessoas, isso não acontece. A conversão vem do coração, o Espírito Santo toca, convence do pecado, a pessoa se converte. Então, assim, se converter ao cristianismo só porque o imperador mandou, isso não é uma conversão verdadeira. Então, claro, mais na frente essa mistura foi trágica, porque misturou igreja aí, Estado. E aí agora a gente entra na questão da separação da igreja do Estado, né? Ou seja, o subtópico 2.2, né? E aí a gente vai entender que realmente essa união não foi uma boa união, que ao fim da Idade Média, os ideais humanistas valorizavam os direitos individuais do cidadão. Então eu coloquei uma linha do tempo aqui para a gente entender o seguinte, que em 476 d.C. cai o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente é aquela parte mais da parte da Europa ali. Esse império ele caiu em 476 e aí em 1453 cai o Império Romano do Oriente, né, que é a outra parte mais voltada para o lado da Ásia. Seria importante ter um mapa aqui, né, poderia ter colocado, foi mal. Mas o que acontece? Nesse intervalo aqui é o que a gente chama de período da Idade Média. Então a Idade Média aconteceu entre 476 e 1453. Nessa época, houve muito abuso da questão das indulgências, né? Ou seja, logo depois da Idade Média, teve durante a Idade Média, mas logo depois da questão da Idade Média, onde em 1517 acontece a Reforma Protestante com Martinho Lutero na Alemanha. Então, logo depois, finalizando a Idade Média, o que a gente chama de Idade Média, já aconteceu, teve alguns outros acontecimentos, e chegou ali Martinho Lutero e propôs uma reforma na Igreja Católica, que não aconteceu, e foi a Reforma Protestante, onde surgiu as igrejas evangélicas. Então foi a partir da reforma que surgiu novos conceitos, tais como liberdade, democracia, tolerância religiosa e, claro, separação entre igreja e Estado. Então essa ideia de separar igreja e Estado veio com a reforma, porque antes da reforma, ou seja, desde aquele édito de Teodósio até a reforma protestante, igreja e Estado se misturavam e não foi algo muito bom. Agora há essa separação, né? E aí, realmente, a palavra de Deus mostra que a ideia de Estado e Igreja juntos ali não traz bons resultados, não vale a pena, né? Não compensa essa união, cada um no seu canto, né? Todavia, o povo de Deus jamais deve faltar com a voz profética diante das injustiças e de pecados sociais. Acontece assim, a Igreja e Estado separado, mas não significa que nós não nos importamos com o Estado, não nos importamos com política, não é assim. Cada um no seu canto, cada um nas suas regras, cada um cumprindo a sua função. Mas nós temos participação nos dois. Como cristão, eu participo da igreja e participo do Estado, né? Então, a organização, a liderança é separado, mas como cristãos, nós participamos dos dois e nós temos que orar e buscar um país mais justo, né? E, claro, conversão, né? Conversão. O modelo de Estado laico brasileiro. Vamos falar um pouco da questão do Estado laico. A Constituição, ela vai ter um artigo que fala assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ou seja, qualquer pessoa, né, pode exercer a sua crença, né, e de forma livre ter culto, fazer um culto na rua, fazer um culto na sua casa, não tem problema nenhum, o Estado não vai controlar isso.
né? E também o artigo 19 vai fazer a separação Estado e Igreja, no sentido de que a Igreja é Igreja, Estado é Estado, né? Alguém que vai... vamos colocar assim, o Estado, por exemplo, não pode abrir uma igreja. Não, essa igreja aqui é a igreja oficial do Estado, né? O prefeito fulano de tal abriu a igreja aqui porque... não, isso não pode, né? Ou seja, cada um no seu canto, o prefeito vai cuidar das coisas lá da prefeitura, da política, de tudo mais, e o pastor vai cuidar das coisas ali. Tanto que também na igreja, quando um pastor se candidata e assume um poder político, ele deixa de ser pastor, pelo menos em atividade ali, né? Ou seja, ele não vai comandar a igreja mais. Ele vai exercer o seu cargo político. Então é separado, cada um fazendo a sua função. Lembre-se que Estado laico não é Estado antirreligioso, que muita gente confunde, né, que fala, é laico, né, porque não tem nada a ver com religião. Não, é um laico porque ele vai aí permitir cada um exercer o culto, cada um ter sua religião. Não significa que ele vai impor o ateísmo, né? Não vai ter mais religião, não é Estado ateu. Ou seja, nós temos aí a liberdade de fazer o culto, né, mas o Estado não pode proibir nada disso. Desde os primórdios, o ser humano tem a necessidade de cultuar a Deus. O salmista fala, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42:1. Então a gente entende aqui que o Estado não pode negar a natureza religiosa do indivíduo. Então todos nós temos dentro de nós a necessidade de buscar algo a mais, né, buscar a Deus, preencher o vazio que há dentro de nós, e nós fazemos isso buscando a Deus realmente através da religião, né? Então toda religião tem esse princípio do homem buscar preencher esse vazio. É claro que nem toda religião vai ser a religião correta, mas a tentativa que o homem está fazendo é essa, de preencher esse vazio espiritual. Então a gente vê países comunistas que impõem o ateísmo, por exemplo, a Coreia do Norte, né, as pessoas vivem reprimidas, porque elas não podem ter uma religião, a religião é proibido lá. Então, realmente, lá é complicado na Coreia do Norte. Alguém se converter lá, né, morre. Se for pego com a Bíblia, é pena de morte. Então, é o Estado tentando impor algo que vai de encontro com a natureza do próprio indivíduo. Então, isso não pode acontecer. Terceiro tópico, como o cristão deve lidar com a política? Vamos lá. O perigo da politicagem. Primeira coisa, né, tem um exagero dentro das igrejas, né? Vamos entender o que é politicagem. Politicagem é política relés e mesquinha de interesses pessoais. Então essa é a definição do dicionário de politicagem. Então o perigo dos atos politiqueiros envolvendo os cristãos é colocar em descrédito o evangelho e a igreja. Então a gente observa que muitos se envolvem com política e acaba bagunçando o negócio, né? A gente vê uma notícia que eu peguei lá. Igrejas vendem apoio a políticos, diz pastor. Né? Então, ou seja, muitas vezes a igreja combina com o político, olha, me dá tantos mil aí, tu vem aqui na igreja, sobe no púlpito, fala lá as tuas propostas, fala o teu número, a gente vai colocar aqui uma placa aqui na frente da igreja e tal, com o teu número. Ou seja, isso aqui está errado, não é assim que funciona. É proibido isso, sabemos que isso é proibido. Né? Os políticos contrários às convicções cristãs, que a gente tem que observar também, não podem receber apoio nem voto da igreja. Então são dois extremos, né? São dois extremos. A gente não pode ignorar por completo, mas também a gente não pode, né? Porque quando a gente ignora por completo, acontece isso. Muitos crentes acabam votando em políticos que são contrários a convicções cristãs. Mas só porque a gente não deve ignorar, que a gente tem que apoiar, tem que participar da política, não significa que a gente vai colocar dentro da igreja o político para fazer campanha. Né? Tá errado isso aí. Só falando desse ponto aqui, a gente vê que Paulo alerta a igreja contra esse jugo desigual, né? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, ou seja, não tem comunhão nenhuma luz com trevas. Então, o cristão ele tem que saber escolher o político e não escolher político que é contrário às coisas relacionadas à palavra de Deus. Político que apoia aborto, que apoia prostituição, que apoia drogas, liberação das drogas. Né? O cristão ele não tem que votar nesse tipo de político. Realmente não tem. Mas isso aqui é conscientização. O pastor tem que ensinar na igreja, né, como que nós devemos votar. Não colocar um político lá para falar lá na frente e pedir voto. Como delimitar a atuação da igreja? Os princípios éticos devem ser
estritamente observados. O púlpito da igreja não pode dar lugar ao palanque eleitoreiro. Ou seja, nós não temos que colocar alguém no púlpito, né, para fazer campanha como acontece na prática. A gente sabe se acontece. A igreja precisa de conscientização política, mas isso não significa ocupar o espaço de adoração e pregação da palavra com campanhas políticas. Lá na igreja é para adorar a Deus, é para pregar a palavra, é para ensinar a palavra, não é para fazer campanha política. A conscientização política é diferente de campanha política. A conscientização ela tem que acontecer. Nós temos que ter mais ensinamentos na igreja sobre política, como que o cristão participa da política de forma correta, como que o cristão escolhe seus candidatos, o que o cristão tem que levar em consideração na hora de votar, na hora de escolher um candidato. Isso aqui tem que ser ensinado na igreja. Agora, fazer campanha dentro da igreja, pegar dinheiro de político para, né, comprar voto, isso aí é fora da lei. E é pecado também. O que nós observamos é que esta não cabe no espaço do culto do corpo de Cristo. Culto do corpo de Cristo é adoração a Deus. Ajustando o foco da igreja. O povo de Deus não pode depositar sua confiança e esperança nas decisões políticas. Então tem muita gente também achando que os políticos vão resolver todos os problemas. Não, vota no fulano e tal, que esse aqui é bom, esse vai resolver o problema do Brasil. Irmãos, não existe isso. Ninguém vai resolver o problema do Brasil. O que vai resolver o problema do Brasil é fazer a obra de Deus, é pregar o evangelho. Nós observamos o avivamento liderado por John Wesley, né, que eu citei ele anteriormente. John Wesley, ele foi um grande pastor, avivalista, pregador do evangelho. Dizem que ele pregava 3 vezes por dia. Assim, John Wesley liderou um movimento realmente diferenciado. E quando a gente fala de avivamento aqui, foi mudança de vida. Avivamento aqui não foi pula-pula, não foi línguas estranhas. Na época de John Wesley, nem teve o avivamento na Rua Azusa, que a gente fala da questão do pentecostalismo. John Wesley não era pentecostal. Não há relatos de John Wesley falando línguas estranhas. Não há relato de John Wesley trazendo profecias. Não há relatos. O que há relatos é de John Wesley pregando a palavra. Sermões de John Wesley, a gente tem um monte aí pela internet, livros dele, os ensinamentos dele. Então isso trouxe avivamento realmente lá na Inglaterra, e aí mudanças significativas. John Wesley, o jovem que transformou uma nação e deu origem ao movimento metodista, ou seja, ele deu origem a um movimento diferenciado, algo a mais. John Wesley trouxe para a sociedade uma transformação através da pregação do evangelho. Foi isso que ele fez. Então ele não precisou, no caso dele, o chamado dele era diferente. Ele não estava dentro da política, ele estava fora da política, mas ele transformou a sociedade na época. Então o mal realmente, a ser combatido pela igreja é o pecado. A igreja tem que combater o pecado, a igreja tem que fazer a diferença na sociedade. Não podemos jamais perder a nossa consciência e natureza espiritual. A nossa sociedade se encontra na situação que está justamente porque o povo brasileiro não está orando, os crentes brasileiros não estão orando. Os crentes brasileiros não estão pregando o evangelho. Ah, mas eu vejo um monte de gente na rua evangelizando. Às vezes eu vejo também, mas está mais gritando, falando mal da igreja alheia do que falando de Jesus. Então pregar o evangelho não é colocar uma caixa de som na rua e ficar lá gritando. Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é expor o evangelho de forma sistemática, falando do pecado, falando do arrependimento, falando de Jesus. E isso vai trazer transformação. Então a gente tem que evangelizar nesse sentido. Não é fazer barulho, não é falar mal da igreja alheia, não é isso. É pregar o evangelho e lutar realmente contra o pecado, que aí a gente vai fazer a diferença. Quando a mensagem de arrependimento é pregada, ao mundo, ou seja, nós cumprimos esse ide de Jesus de pregar o evangelho, vidas serão transformadas. Vidas vão ser transformadas e isso vai refletir. Isso vai refletir nas nossas leis, isso vai refletir nas políticas sociais, nas políticas ambientais, nas políticas econômicas, e o país realmente vai ser transformado. Então a gente tem que pensar nesse sentido, que a igreja pode fazer a diferença, mas como? Orando, jejuando, pregando o evangelho e, claro, votando de forma consciente. A gente tem que fazer isso também. Tem que colocar em prática o que a gente ensina. Amém? Então aqui a gente já chegando aqui no final da aula, que a gente entende que as verdadeiras conversões acontecem através do Espírito Santo. Ele que convence. Ele convence do pecado,
né, da justiça e do juízo, não é impondo nada. À medida que essas verdadeiras conversões ocorrem, a nossa nação sofre transformação espiritual e social. Então a gente não tem que impor a salvação a ninguém. Tem gente que fala, não, porque tem que forçar todo mundo a orar na escola, tem que colocar para ler a Bíblia, tem que ensinar isso e aquilo. Não, claro, nós temos que ensinar princípios bíblicos e tudo mais, mas a conversão ela vai ter que vir do coração. Ela vai ter que vir aí a pessoa tem que ser tocada pelo Espírito Santo, e assim que ela for tocada pelo Espírito Santo, ela vai se converter, né, e aí a gente vai ver transformação verdadeira. Conclusão: diante do cercamento de algumas liberdades, a igreja começou a despertar para a realidade política. As mudanças e as transformações sociais passam pelo processo político. Por que então não eleger candidatos verdadeiramente vocacionados para a vida pública e que reproduzam a moral cristã? Por que não apoiar políticos que rejeitam as leis contrárias aos princípios cristãos? Para tanto, a igreja precisa ocupar o seu espaço e influenciar positivamente a sociedade. Então, a conclusão bem colocada aqui, nós temos que participar de forma ativa na política, temos que votar, né, temos que também ter consciência na hora de votar, rejeitar esses políticos que não têm nada a ver com a palavra de Deus, que são contrários à palavra de Deus. É claro que nós não temos que colocar lá um político que vai impor o cristianismo na vida das pessoas, não é isso, mas que ele vai trazer leis e princípios baseados na palavra, né, na ética, que é o bem para todos. E nós sabemos que os princípios morais e éticos bíblicos, eles fazem bem para toda a sociedade. Não é impor conversão em ninguém, mas votar em políticos que realmente pensem na sociedade como um todo. Não quero lá um presidente que vai governar somente para os crentes. Eu quero um presidente que governa para os crentes, que governa para o ateu, que governa para o macumbeiro, que governa para o homossexual, né, o católico, para todo mundo. Mas que realmente respeite as diferenças e tenha princípios bíblicos. A gente tem que parar para pensar nisso. Então, eu encerro aqui a aula, chegamos aqui na conclusão, né? Tem aqui as perguntas para você que é professor e vai usar na igreja o slide, pode colocar aí para os seus alunos responderem essas perguntas. Nós temos, tem aqui os cursos do EBD em Foco, que você pode entrar, se capacitar mais e mais como professor da EBD, né? E aí eu encerro aqui a aula, até a próxima aula, né, que nós vamos aí encerrar esse trimestre. A paz do Senhor, até a próxima.